Querido público, nós vamos, neste vídeo, ver aspectos da acentuação. Tá? Vamos dar uma percorrida aí na acentuação. Então, o primeiro aspecto a ser observado, tá, é a sílaba tônica, para evitar erro de pontaria. Né? Erro de pontaria que você sabe que, pelo menos para quem corrige textos de próprio punho, e isso para quem enfrentar a prova é o que ocorre, né? Pelo menos por enquanto é assim ainda, de próprio punho, em vestibular, em concurso e tal. Então vejam, ó, erros desse tipo aqui, ó. Tecnologia com acento, tá? Esse tipo de erro que é o erro de pontaria que se chama, e que naturalmente está errado. Claro que você sabe, quando a pessoa pensa em tecnologia, com acento está pensando em técnica, mas não, cada palavra tem que observar a sua sílaba tônica. Então, por que eu insisto com a sílaba tônica? Porque acento só pode haver na sílaba tônica. Não quer dizer que sempre vai haver acento, é óbvio que não. Tá? E quanto à tonicidade, as palavras da língua portuguesa, ou elas são proparoxítonas, então, se eu tiver a palavra lâmpada, proparoxítona, então última, penúltima, antepenúltima sílaba, lâmpada. Eu tenho as palavras paroxítonas, então nível, paroxítona, né? Nível. E depois nós vamos ver as razões de haver acento ou não, e nem sempre vai haver acento. Tá? Tanto é que eu vou agora apresentar uma oxítona sem acento. Tá? Bauru, ó, nível, tá? Última, penúltima, antepenúltima, essa aqui é a sílaba tônica. Então, vejam, ó, tem ou não tem acento as palavras da língua portuguesa, ou elas são proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica, ou paroxítona, ou oxítona. Agora, quais recebem acento ou não, é o que nós vamos ver a partir de agora. Mas para evitar o erro de pontaria, sempre é preciso, e é gritar mesmo, dizer, é lâmpada, lampada, é lampadar, fazer isso mesmo. É nível, é nível, né? É Bauru, então tá, é oxítona, mas não quer dizer que vai ter acento. É a mesma coisa, eu tenho a palavra mesa, mesa, tá? Mesa é uma paroxítona, mas não há acento. Tá? Então, quando é que há acento, é o que nós vamos verificar. E é irrisório o que mudou com o acordo ortográfico. É irrisório. Tá? Então, a maior parte do que havia de norma continua a haver. E, claro, nós vamos, no decorrer da exposição, mencionar detalhezinhos que sofreram retificação. Tá? Então, a primeira regra. A regra das proparoxítonas. Proparoxítona, qual é a sílaba tônica? A antepenúltima. E a regra mais simples de todas. Por quê? Todas são acentuadas. Então é bastante simples, ó. Todas são acentuadas. Basta ver se é a antepenúltima sílaba tônica. Então a própria palavra que eu apresentei aqui, ó, lâmpada, última, penúltima, antepenúltima. Sempre acentuado, todas elas são acentuadas. Vamos ver um exemplo que envolve erros comuns, que é verbo, às vezes, sem acento. Notem, ó. Seríamos, faríamos. Então, última, penúltima, antepenúltima. Tá? Verbo é palavra normal. Né? Faríamos, chegaríamos. Então, essa é a primeira regra, a regra das proparoxítonas. Vejamos as das paroxítonas. Paroxítonas nós dividimos em três momentos. Três momentos. Tá? Primeiro, vamos ver, para nos auxiliar, as vogais A, E, I, O, U, para nos ajudarem, tá, a guardarem, as vogais nos ajudarem a guardarmos as terminações que nas paroxítonas provocam acento. Tá? Então, o A para lembrar que as terminações ãos, as provocam acento. Então, eu tenho órgão, órgãos. Eu tenho órfã, órfãs.
e assim por diante, né? O E para lembrar, ei, eis. Então eu tenho jockey, jockeys, penúltima terminada em ei, jockey, jockeys. O I para lembrar, terminação I ou plural is. Eu tenho júri, júris, júri, júris. O O para lembrar, terminações que envolvem pouquíssimas palavras em português. Então eu tenho on com M, on com N, ou o plural. E a turma toda que percorre lá a química, a física, né? Então, próton, prótons, nêutron, nêutrons, iandon, iandons, próton, prótons e as demais, mas envolve poucas palavras em português. E o U para lembrar que terminações uns, ou então os provocam acento. Então eu tenho álbum, álbuns, álbum, álbuns, álbuns. Tá? Vírus, por exemplo, aqui vírus, penúltimo terminado em us. Então a primeira parte da regra das paroxítonas. O A, essas terminações naturalmente não provocam acento, é o A para lembrar que paroxítonas terminadas em ão, ãos, as, provoca acento. Ei, eis. O E para lembrar, ei, eis. O I para lembrar, i, is. O O para lembrar, on, com M, com N, ou o plural. O U para lembrar terminações uns e os. A segunda parte da regra das paroxítonas. Liga Nacional do Raio X e o PS, que é o pronto-socorro, tá? Liga Nacional do Raio-X e o pronto-socorro. Então veja, ó. L, nível, nível. Ó, até o exemplo que eu dei lá para mostrar a tonicidade. Nível. O N, vamos ver, hífen. Então veja, qual é o pega-ratão aqui, ó? Hífen tem acento, sempre teve. Tá? Agora, hífens, não. Então veja que essa turma aqui não é seguida de S, isso aqui não é plural, isso aqui é a terminação PS. Agora essa turma aqui é seguida ou não de S. Tá? Essa é a primeira parte da regra das paroxítonas. O R, ó, para lembrar, caráter. Penúltima terminada em R. Caráter. O X, ó, ônix. Ônix. Que você sabe que com acordo ortográfico, essa forma aqui, ó, ônix, também é registrada. E é porque, e é do mundo lusitano, mas é porque eles não fecham como nós, ó, ônix, 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 é a mesma coisa, Antônio, Antônio, né? Então eles abrem mais o som, portanto é o acento agudo. Então, rigorosamente, no sentido amplo da língua portuguesa, está certo o ônix assim, assim, sem dúvida, tá? E a mesma coisa que aqui terminado por R, ó, fêmur e fêmur. Aqui no terminado em is, ó, tênis e tênis, tênis, com acento agudo, tá? Porque para eles é aberto. Então, evidentemente que para o nosso universo aqui, isso não importa, só estou levantando mais por curiosidade, tá? PS envolve poucas palavras na língua portuguesa, tá? PS. Então, forceps, por exemplo, para ele para ajudar o neném a nascer, né? Forceps, bíceps, tríceps. Então, Liga Nacional do Raio-X e o PS. E a terceira parte da regra das paroxítonas, eu vou explicá-la, tá? A terceira parte, a partir de exemplos, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Então, tomemos as palavras, ó, média, água, média, água, mágoa e gêmeo, tá?
para dizer a vocês o quê? Que toda paroxítona, portanto, penúltima sílaba tônica, média, água, mágua, gêmeo, terminada por um ditongo, que não precisa ter tanto conhecimento acerca de ditongo. A duplinha, né, que é inseparável, vai ser uma semivogal e uma vogal e uma semivogal, que fica juntinha, mas com uma condição. A primeira letra tem que ser I, a exemplo de média, ou tem que ser U, a exemplo de água, ou O com som de U, veja que eu escrevo mágoa, mas eu digo mágoa, mágoa. Ninguém diz, eu tenho uma mágoa de ti, viste? É uma mágoa. Não, mágoa, mágoa, né? Então é o O que vale U, ou o E que vale I. Veja, nós escrevemos gêmeo, mas lemos gêmeo, gêmeo, gêmeo. Ele é gêmeo do outro, né? Então, nessa condição, a paroxítona será acentuada, tá? Nessa condição. E gêmeo aqui com acento circunflexo, porque não é gêmeo para nós, né? Já para os portugueses, sim. Nós dizemos gêmeo, agora eles dizem gêmeo, tá? Então, essa variação que há. Mas, então, a paroxítona terminada em ditongo. Agora, isso aqui também é chamado de proparoxítona, pode ser chamado de proparoxítona, tá? Relativa, tá? Proparoxítona relativa a essa condição, ou então proparoxítona aparente. Inclusive, pela nomenclatura gramatical brasileira, seria o recomendável assim chamar, né? Mas a maioria gosta de chamar de paroxítona terminada em ditongo. Dá no mesmo, só que é bom dominar todas as nomenclaturas, porque se uma prova me diz média tem acento porque é uma proparoxítona aparente, eu tenho que saber que é verdadeiro. Ah, mas é uma paroxítona de ditongo, que é outro jeito de dizer, tá bem? Tá? Mas é bom saber toda a nomenclatura. Então, proparoxítona relativa ou aparente, ou paroxítona terminada em ditongo, tudo é a mesma coisa. Tá bem? Então, sigamos. Veja que até agora, paroxítonas, nada sofreu alteração. O único detalhe que eu comentei é essa questão de, no universo de língua portuguesa, ser opcional ônix ou ônix, e outros casos, né? Outros casos, fêmur e fêmur, tênis e tênis, mas é claro que para nós, pelo menos no Brasil, isso não é problema nenhum, se for para contemplar o universo todo de língua portuguesa, né? E aí a terceira regra das oxítonas. Oxítonas. Qual é a sílaba tônica das palavras oxítonas? A última sílaba. E quais são acentuadas? Vejamos, ó. Primeiro, oiá, ozezás. Então, todo mundo comigo, onde quer que esteja. Oiá, ozezás. Oiá, ozezás. Oiá, ozezás. Mas ninguém está aqui acompanhando a nossa dica para rememorar que vovó tem acento. Isso, normalmente, não é um grande problema. Vamos atacar o que pode ser problema, que é o caso de verbos sem acento. Mesmo que eu comentei acerca das proparoxítonas, que às vezes o problema é não acentuar verbo. E aqui também ocorre. Então, ó, ele propôs um acordo. Propôs. Isso irá comprometê-lo. Isso irá comprometê-lo. Oxítona terminada em E. É preciso prepará-lo para a prova. Prepará-lo. Então, oxítonas terminadas em oeá, ozezás, provocam acento. Então, oeá, ozezás, singular ou plural, não importa aí a situação, né? De qualquer palavra. Então, vatapá, por exemplo, também entra aqui. E aí vejo, ó, por que eu dei no início aqui exemplo de, pela tonicidade, tá? Oxítona.
mas sem acento. Por quê? Oxítono, paroxítono, paroxítono é quanto à tonicidade. Algumas têm acento, as outras não. Oxítono terminado em U não tem acento. Então, Peru, Bauru, Tatu, isso nunca teve acento. Né? Por isso, ó, oiá, os exás. Tá? A segunda parte dessa regra. A segunda parte diz que toda oxítona terminada em ens, mas com mais de uma sílaba, em ens, mas com mais de uma sílaba, tem acento. Então veja, ó, também, alguém, ninguém, bens, ó, parabéns. E aqui entram os verbos que terminam por em e que têm mais de uma sílaba. Então veja, ó, ele tem um livro, não tem acento, mas, digamos, ele detém o comando, por exemplo. Ele detém, ó, tem, em ens com mais de uma sílaba. Tá? Então, verbo é palavra normal, se enquadra nas regras. Então, nem não tem acento, mas o neném está chorando tem, porque é com mais de uma sílaba. Tá? Ele tem, ele vem, não tem acento, mas ele detém o comando, ou detém o poder, enfim, qualquer construção, tem, em, com mais de uma sílaba, portanto, o acento normal. E nós, por uma questão didática, incluímos no nosso método do CVP, na regra das oxítonas, a situação que envolve o ter e vir no plural, né, para marcar o plural, e naturalmente seus derivados. Ó. Então, veja, eles, no caso plural, tá? Eles detêm o comando, ou então eles têm, ou eles vêm, tá? O que ocorre aqui? Qual é a diferença? Nós incluímos uma questão didática, tá? Que derivados de ter e de vir, se houver plural, o acento circunflexo. Só que podia estar no item à parte, tá? Mas como envolve essa questão de em, ens, mas aqui, porque o plural é circunflexo, uma questão só didática resolvemos incluir aqui, tá? Mas é para marcar o plural. Assim como nós temos, ó, eles têm, eles vêm com acento, mas o que? Isso aqui é para diferenciar de ele tem, ele vem, que não tem acento. Tá? Então, é só uma acomodação simplesmente didática, que tratamos junto à regra das oxítonas dessa questão envolvendo ter e vir e os seus derivados. Tá? Nessa singularidade que ocorre aqui. Tá bem? E aí nós vamos ver na sequência as demais regras e levantar aquilo de mínimo que sofreu alteração com o acordo ortográfico. Tá bem? A quarta regra. Então veja, ó, até a terceira nenhuma alteração sofreu, tá? Nenhuma regra sofreu alteração. Até a terceira. Proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Agora vamos ver na sequência a quarta regra, que é a regra dos hiatos U e I. Então, primeiro vamos ao que era, continua a ser e atinge a maior parte das palavras nessa situação com o I e o I na língua portuguesa. Depois vamos ver o detalhezinho que envolve pouquíssimas palavras, pouquíssimas mesmo, palavras da língua portuguesa. Tá? Então, qual é a condição para eu pensar em acento no U e no I? Primeira condição, tem que ser tônicos, naturalmente, porque acento agudo, eles têm que ser tônicos. O acento agudo e o acento circunflexo, eles têm a ver com sílaba tônica sempre. Depois, formarem sílaba
sozinho, tá? Ou com S. Então, na sílaba, só poderá haver U, ou então U mais S. O I mais S. Tá? E a última condição, eu tenho que ter vogal diferente antes. E essa observação se faz por causa de também pouquíssimas palavras da língua portuguesa. Depois eu comento. Então, vamos tomar exemplos aqui bem simples. Ó, primeiro, saúde, grito no U, sílaba sozinha. E antes eu tenho vogal diferente, então acento. Saída, grito no I, vogal diferente antes e a sílaba sozinha. Saíste, grito no I, sílaba, vogal é diferente antes e sílaba no máximo com S. Ah, então contempla. Agora veja, ó. Saindo, grito no I, vogal diferente antes, mas a sílaba está com N, então nem se cogita o acento. Tá? E para quem pensa, mas por que não extinguir esse acento? Por que isso aí existe? Porque notem bem, ó, saúde, muito bem, eu tenho aqui o hiato. Né? Agora, se não houvesse acento, todo mundo leria saúde. Ah, mas é uma palavra manjada. Sim, eu estou dando uma palavra muito conhecida. Mas deem essa palavra sem acento para uma criança que esteja aprendendo a ler. Está sendo alfabetizada. Pode ter certeza que ela vai ler saúde. Então é por uma questão técnica. Se eu não tenho acento, vai de hiato para o ditongo. É por isso que é necessário esse acento. Tá? E continua. Uma curiosidade só, essa questão de vogal diferente antes. Olhem bem, por que se a vogal for igual não é problema? São poucas palavras. Né? Há uma localidade, por exemplo, Paracuúba. Né? Existem em algumas regiões do Brasil, Paracuúba, que não tem acento. Vamos ver uma palavra muito comum, que hoje é empregado mais... tá dando uma de xiita, quer dizer, tá dando uma de radical. Né? Estou muito para o vocabulário cotidiano. Mas veja a razão aqui, ó. Xiita, grito no I. Sílaba sozinha. Mas antes eu tenho vogal igual. E por que essa condição? Porque se eu tiver vogal igual, jamais sem acento, que é o caso, sempre foi sem acento, vai continuar a ser, jamais eu passaria de hiato para ditongo. Essa é a razão, para quem gosta de lógica, é bem lógica a razão. Tá? Não há como, se houvesse acento aqui, ninguém iria ler diferente. Tá? Essa é a razão. Quero fazer um comentário aqui, ó, antes de observar o que foi alterado. Palavras como rainha, bainha, tainha, palavras desse tipo, tá? Um dia alguém pode se perguntar, tá, eu não acentuo, eu sei que elas não têm acento, mas por que não? Se eu grito no I, o que eu vou explicar para a rainha vale para todas, né? Rainha, tem vogal diferente antes. E a sílaba é sozinha, porque não é o N como aqui, ó, saindo, que não contempla a regra. Aqui é o NH, é um dígrafo para eu ler em A. E por que não há acento e nunca houve? Né? Porque aqui sempre a gramática comentou que há um N virtual. Tá? Isso antes do advento do computador, a gramática comentava o N virtual, ou seja, a leitura não é limpinha do I. Quando eu digo, ó, ela é rainha da Inglaterra. Não, ninguém diz, rainha, eu vou comer uma tainha, vou fazer a bainha da calça. Não, ninguém fala assim, bainha, tainha, rainha. Vamos supor, tá? Só para brincar um pouquinho aqui, se saída, não fosse saída que a gente dissesse, saída é lá. Se fosse saída, a saída é lá, a saída é lá. Aí seria a mesma coisa, não teria acento, claro, né? Brincadeiras à parte, mas o espírito da coisa seria o mesmo. Tá? Então, só fica esse registro. Agora vamos ao que alterou, e é irrisório, envolve pouquíssimos. A própria lei, quando houve alteração, traz raríssimos exemplos, por isso que quase todo mundo dá os mesmos exemplos. Né? Então, se eu tiver os termos, vou explicar a partir dos termos, tá? Baiuca, que é boteco, né? Botequim. Baiuca, feiura. Exemplo aqui com U, que não tem mais acento, e agora com o I. Taoísmo,
maoísmo. Taoísmo, maoísmo. Então veja, por que foi extinto o acento do U e do I, né, quando, né, que nessa condição que todos tinham acento, né, quando eles forem antecedidos de ditongos decrescentes, quer dizer, vai da vogal para semivogal. Por quê? Tá? Então, veja, ó, baiuca, feiura, ó, eu tenho baiuca, é tônico, tá? Mas como é antecedido de ditongo decrescente, caiu esse acento. Feiura, a mesma coisa, ó. Eu tenho ditongo decrescente, vogal e semivogal. Aqui, ó, taoísmo, eu grito no I, tá, no máximo conhece, mas se está antecedido de ditongo decrescente, que é o caso aqui, vogal e semivogal, caiu o acento. E a mesma coisa aqui, mesma razão. Bom, por que isso? Envolve muito poucas palavras em português, porque a intenção foi simplificar o máximo possível. No acordo, simplificar quer dizer, se não há razão para acento, por que apresentar acento? Então veja, ó, baiuca, se houvesse acento, se houvesse, tá? Não há mais acento, mas se houvesse acento, como é que nós leríamos? Experimente aí, tá? Ó, baiuca. Ah, não, mas eu diria baiuca. Não, porque ninguém, quando uma palavra tem acento, fica falando assim, ó, ah, como é que tá a tua saúde? A saída é lá. Há muito conteúdo para estudar. Não, ninguém fica falando assim, né? Todo mundo diz saúde, saída, e não vai dizer saúde, saída. Tudo bem, mas não fica marcando acento. Isso para qualquer palavra, não precisa nem ser dessa regra, tá? Então veja, ó, não alteraria nada. Por isso é que esse acento foi extinto, tá? Porque não altera nada. Quando eu tiver o U e o I tônicos, tá? Em sílaba sozinha, ou no máximo com S, mas antecedido de tongo decrescente, nunca provocaria qualquer problema de ordem técnica, né? E muito menos fonética, e por tabela, melhor dizendo, fonética, na palavra. É por isso que foi extinto. E envolve pouquíssimas palavras em português. Tá bem? E um detalhe... não, tá, o detalhe do rainha já levantamos aí. Tá certo? Então, sigamos. Vejamos a regra dos ditongos abertos. Ditongos abertos. A organização das regras, pessoal, cada um pode organizar do jeito que bem entender. Até a terceira regra é normal todo mundo dar proparoxítona, paroxítona e oxítona, né? Agora, depois, cada um vai acomodando. Então, por exemplo, ditongos abertos. Também eu convido vocês a acompanharem aqui o que era e o que continua a ser e que envolve a maior parte das palavras da língua portuguesa com os ditongos abertos, tá? Depois eu faço ressalva ao pouquinho que mudou, que envolve algumas palavras bem conhecidas, por isso que chamou a atenção. Então, qual sempre foi a regra? Acentua-se os ditongos abertos oi, el, ei. Então, todo mundo, oi, el, ei. Oi, el, ei. Oi, el, ei. E não é oi, nem ei e nem eu, tá? Então, vejamos, ó, lençóis. Lençóis, ó, os lençóis maranhenses, né? Aquela beleza, então, lençóis, tá? Ele é réu na situação e não réu. Digamos, reis, dinheiro antigo, né? Reis. Na literatura aparece muito, né? Gastou 11 contos de réis, né? Então veja, ó, oi, el, ei, ditongos abertos, que tem o acento. Agora, qual foi a alteração que houve? Olhem bem, vou exemplificar aqui palavras bem conhecidas, ó. Por isso que chamou mais atenção o que foi alterado. Ideia, plateia, assembleia, ideia, plateia, assembleia. Vamos pegar exemplos com joia, tá? Paranoico, joia, paranoico e, digamos, jiboia.
tá? 3 exemplos de cada um. Palavras, então, envolve palavras muito empregadas, na sua maioria, pelo menos, né? Principalmente ideia, plateia, né? O nome próprio, querem ver o nome próprio? Andréia. Andréia tinha acento, não tem mais. Andréa, sem o i, nunca teve. Sempre foi um equívoco. Mas veja, o que houve de alteração nessa regra que, em essência, tá, continua. Houve só uma alteração se tratando da posição do ditongo. Vejam, e envolve poucas palavras na língua portuguesa. Olhem bem. Extingue-se o acento nos ditongos abertos oi e ei quando estiverem na penúltima sílaba, ou seja, em posição paroxítona. Então veja, ó, Andrei a, tanto é que se eu fosse separar a sílaba, eu separaria assim, né? Idei a, platei a, assembleia a, jói a, veja, tudo em posição paroxítona. Paranoico, jibói a. Tá? E por que foi extinto? Primeiro detalhe, talvez vocês pensem, e o el ficou fora. Sim, porque não há el em posição de paroxítona em português, o ditongo el. Tá? Então, por que a lei iria mencionar isso? Tá? E envolve pouquíssimas palavras. Talvez vocês pensem, mas e por quê? Então eu vou ter que passar a dizer Andreia, ideia? Não, né? Evidentemente que não. Mas o que foi constatado? Que há no universo amplo de língua portuguesa, tá? Não se esqueçam de que a língua não é só a língua portuguesa no Brasil aqui, pronto. Não, no universo acordo é acordo envolvendo todo mundo lusófono, é língua portuguesa. Foi constatado que não há, isso sempre se soube na verdade, né? Mas se certificar de forma parece que mais ampla, de que não há para palavras desse tipo aqui, com o oi e o ei em posição de paroxítona, essa, digamos, essa definição de que sempre é aberto. Não, que há lugares em que o pessoal fecha o som. Ideia. Às vezes falam tão ligeirinho que parece que nem tem i, né? Ideia. Ah, não há lugar na plateia. Ah, hoje haverá assembleia. No universo de língua portuguesa, tá? Eu sei que não é o mais comum na maior parte do Brasil. Então, que é mais fácil dizer para quem abre não mais acentuar, do que dizer para quem fala assembleia, plateia, passe a usar acento. Entenderam? É para simplificar, e é acordo, então tem que ser bom para todo mundo. E não seria um contrassenso impor algo de caráter escrito e alterar a fonética. Olha, agora, vocês aí que dizem assembleia, então passe a dizer assembleia e acentuar. Seria um absurdo, nunca uma lei de ordem ortográfica, ela irá impor algo de caráter fonético. Seria um verdadeiro absurdo isso, né? Tá bem? Então é por essa razão. Mesma coisa, jiboia, mas eu nunca vi alguém dizer jiboia. Tudo bem, eu não preciso ter escutado alguma vez isso para entender que a lei assim, houve um estudo, a lei assim determinou, houve um estudo amplo, né? Por muito que eu li a respeito, houve um estudo amplo e foi constatado que não dá para uniformizar assim. Como o intuito era uniformizar, foi decidido isso. Inclusive, eu tive a oportunidade, numa ocasião, na Amazônia, numa tribo indígena, de ouvir um indígena até me dizer assim, dona, cuidado aí, eu estava num córrego, assim, molhando os pés, cuidado aí que às vezes a jiboia passa por aí. Eu adorei por ter escutado jiboia, porque eu também não tinha escutado alguém dizer jiboia, né? Então, certamente ele aprendeu de alguém que diz jiboia, e assim vai, né? Se não é 2 mais 2 são 4, né? Então, isso é que importa, envolve muito poucas palavras da língua portuguesa, né? E só o oi e o ei em posição penúltima, tá? Ou seja, paroxítono. Tá bem? Um detalhe que às vezes me é questionado, isso está previsto, inclusive, na lei do acordo ortográfico, né? Que Meyer, por exemplo, destroyer, né, que é o armamento bélico, destroyer, a própria lei menciona isso. O que ocorre aqui? Mas como é que o oi aqui na penúltima, destroyer, Meyer, como é que há o acento? Aí é que está um aspecto bem importante.
ponto de partida sempre tem que ser primeiro ver. Contempla a regra das proparoxítonas? Contempla paroxítono? Contempla oxítono? Ah, não contempla? Então tá, e nós vamos para os casinhos, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês desde a quarta regra, tá? Agora, isso aqui, então essas 3 regras são as gerais. Antes de eu pensar nessa observação aqui, que eu estou dando como quinta observação de estômagos abertos, e que foi alterado, eu tenho que pensar, isso aqui é uma paroxítona terminada em R. E na regra das paroxítonas, nós vimos no início do vídeo, as paroxítonas terminadas em R, elas têm acento. Liga Nacional do Raio-X e o Pronto-Socorro, lembra? Mesmo que caráter. E aqui a mesma coisa, ó. É uma paroxítona terminada em R. Então, acento normal aí. Tá bem? Não contraria isso aqui. Sigamos. Vamos ver aqui uma observação que envolve uma novidade, né, que é o caráter opcional para uma situação que antes era considerada uma só padrão curto. Por exemplo, ó, água, palavra água, né? Então, antes era considerado só ele água o jardim, ele água. Então, verbo aguar e similares, né? Ele enxágua a roupa. Similares, nós tínhamos que ensinar que conservavam a sílaba tônica da palavra água, né? Então, ele enxágua a roupa, ele água o jardim, tal rio deságua em outro rio. Tínhamos que ensinar isso como tal padrão culto da língua. E o que foi constatado? Que, na verdade, também esse padrão de o tal formal, referencial, vai ser a partir da palavra água. Então, ele água, deságua, enxágua. E que era muito comum também na língua portuguesa, agua, enxagua. Então, esses casos, estou dando exemplos, tá? Mas vale para verbos dessa natureza. Então, eu posso dizer ele água o jardim, escrever e dizer, e também posso dizer e escrever ele agua. E aí sem acento, é claro. Tá? Ele enxágua a roupa, ou enxagua. Aí não vai ter o acento. Tá? Enxagua. Tá? E outros verbos similares. Ó. Por exemplo, ele apazigua a região. Apazigua. E aí acento para paroxítona terminada em ditongo, ou para paroxítona relativa. Ou então, apazigua. Apazigua. E aí sem acento naturalmente. E antes se tinha que ensinar que o padrão culto era ao contrário daqui. Ó, o padrão culto era apazigua, averigua. Tá? O engenheiro oblicua a avenida, deixa oblíqua. Se tinha que ensinar que o padrão culto era o cu e o gu tônicos. E agora esses casos passaram a ser opcionais. E o que eu devo empregar? Aquilo que é comum no meu meio. Se eu me criei ouvindo ele água o jardim e tal, rio deságua em outro, tá, eu vou continuar dizendo assim. Se eu me acostumei sempre a escutar que apazigua, eu vou preferir uma ou outra. Não. Mas só no registro escrito passaram a ser opcionais esses casos. Tá? Também quero chamar a atenção que o trema, né, ele foi extinto, mas sobrou e foi extinto por uma questão de padrão na língua portuguesa, né? Simplesmente por isso, por uma questão de padrão. Tá? Uniformização, até a melhor palavra, né? Porque se não há em todo o universo de língua portuguesa, não havia, então é mais fácil tirar de quem emprega o trema do que o contrário. Né? Mas sobrou só para derivados de estrangeirismos, para justificar oficialmente essas palavras. Por exemplo, se eu digo, isso aí é uma tese de Miller, tá? Então Miller com trema. Então isso é um pensamento, aí eu vou usar um adjetivo no português, é um pensamento milleriano. A partir do nome dele, que tem trema, eu formei o adjetivo milleriano. Isso aqui é uma terminação em português. Então é para justificar esses casos.
Tá? A única situação e também não envolve assim tantos termos. Tá bem? Outro detalhe que cabe salientar é que o tio, evidentemente que o tio continua a existir, normal, né, o tio, e salientar que, na verdade, sempre o tio, né, por exemplo, oin, ão, ai e ai, para nasalizar, que o tio é na primeira letra da dupla. Então, por exemplo, se eu escrevo mãe, nada de escrever isso aqui, ó. Não, mas é o meu jeito de escrever, é o meu jeito, sabe? Não, isso aqui além de garrancho está errado. Muito menos, mais arrumadinho, né? Assim, muito menos ainda, assim, tá? Então, qual é o certo? É na primeira letra dos ditongos nasais, oin, ão, ai e ai. Então, mãe. Por quê? É a primeira letra que é nasalizada. Eu leio mai, não leio mai e sim mãe, porque eu nasalizei. A segunda nunca vai ser nasalizada. Então, tudo isso aqui está errado. Ah, mas não é um erro muito grave. Não, por isso que muitos professores até não dão bola. Mas, na verdade, é assim. E o último detalhe do acento diferencial. Tá? O acento diferencial, nós temos dois casos que sobraram. Eu vou pôr os livros na mesa, por verbo, para diferenciar da preposição, eu vou por aí. E pôde, o verbo no passado, no pretérito perfeito, né? Verbo no passado. Então, ele não pôde vir à aula, passado tem acento. Tá? Agora, ele não pode vir à aula, aí é presente, aí não há acento. Tá? Então, esses casos. E há 3 casos opcionais e que não interessam muito, que é mais do mundo lusitano, né? Os 3 casos opcionais. Eu acho que é importante centrar a atenção nesses casos aqui. Sobrou por e sobrou pôde no passado. Tá bem? Também, um aspecto que é importante ter em mente é o seguinte, ó. Na regra das oxítonas, a primeira parte, comentamos que oxítonas terminadas em oiá, osesás tem acento. Lembra? Oiá, osesás. Então, é o caso de Vatapá, é o caso de ele propôs um acordo e assim por diante. Vimos detalhadamente isso na regra das oxítonas. Mas vejam situações assim, ó, como pá, pé, pó. Ah, tu não falaste ainda, mas muitos chamam, eu sei que muitos chamam, muitos professores, alguns autores também, chamam de monossílabos tônicos. Né? Monossílabos tônicos. Uma sílaba e é tônico. Né? Porque se for átono, por exemplo, o pronome oblíquo, né? Ele me avisou da aula. Aí já não vai ter, né? Porque é átono. Então, só quando é algo tônico pode-se pensar em acento em português. E por que então tu não inclui isso como uma regra? Na verdade é o seguinte, ó, dizer que essas palavras são monossílabos tônicos, tá, não é um erro, tem uma sílaba e é tônico. Mas em verdade, tá, uma visão tradicional e o próprio acordo, sempre que trata de situações assim, se refere a isso aqui como oxítona terminada em A, E, O. Né? Então, por quê? Porque se começa da direita para a esquerda. Eu comecei da direita e parei aqui, só que não deixa de ser uma oxítona. Tá, mas muitos gostam de chamar de monossílabo tônico. Tá, tudo bem, concordo até. Muita gente chama assim. Agora, não está em hipótese alguma errado dizer que é oxítona. Tá? Nós incluímos a regra das oxítonas, agora entendemos. Se, às vezes, numa prova, uma banca, ou algum professor segue um autor que gosta de chamar monossílabo tônico, tudo bem. E com prova é fácil de verificar isso, quer dizer, a tendência da banca em outras provas foi considerar monossílabo tônico, tá? Agora, na verdade, não deixa de ser uma oxítona também, terminada em A, E, O. Tá bem? Então, a nossa ideia com esse vídeo foi percorrer a acentuação, fazer um comentário, enfatizando que é irrisório o que mudou.
Então, é isso que nós temos. Também, para fechar, chama atenção de mais um detalhe. Aliás, já fiz um vídeo sobre isso, que é sobre prosódia, né? Quer dizer, a pronúncia. Se eu não sei pronunciar a palavra, eu na escrita acabo errando. Então, se eu pensar que é, por exemplo, rubrica ou rúbrica, eu fiquei na dúvida. Se for rubrica, eu não vou acentuar. Se for rúbrica, eu vou querer acentuar, porque é a regra das proparoxítonas. Não, o certo é rubrica. Então, eu conhecer a pronúncia de pelo menos as principais palavras, saber que é prêmio Nobel da Paz e não Nobel da Paz. Porque se eu pensar que é Nobel, eu vou acentuar pela regra das paroxítonas. Né? E assim por diante, há outros casos em que, em mais de um vídeo sobre pronunciar corretamente, eu procuro apresentar pelo menos as principais palavras. Tá bem? Então, até a próxima dica.